É interessante que esse vazio, ele começa às vezes com um pequeno desânimo. Esse vazio ele começa com um pequeno desânimo, esse vazio vai evoluindo para uma preguiça, uma baixa de energia, um desânimo mental, um desânimo físico. Isso daí se desdobra para uma depressão. Isso daí vai se desdobrando para uma ansiedade exagerada. Isso daí vai se desdobrando e às vezes chega na pior forma desse vazio, que é a morte. Esse vazio que existe hoje dentro da humanidade, o ser humano ele procura preencher esse vazio. E aí, às vezes ele preenche esse vazio de que forma? Com drogas, com bebidas, com prostituição, com entretenimento exagerado, com jogos, com games, porque sente esse vazio. Se você já sentiu ou sente esse vazio, eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente. Eu vou te contar uma história. Eu tinha 28 anos de idade quando eu coloquei uma meta financeira. Eu não vou falar o número, mas eu tinha uma meta financeira. Eu tinha um valor financeiro que eu queria muito chegar nesse valor, sabe? E eu comecei a correr, trabalhar dia, noite, acelerar os negócios, eu comecei a criar fonte de rendas. Para quê? Para realmente bater esse valor que eu queria. Eu queria porque queria bater um determinado valor, corria atrás disso. Olha só, faltava 15 dias apenas para a data que eu coloquei para alcançar essa meta. Quando foi faltando 15 dias eu alcancei aquela meta financeira, eu olhei para minha conta ali, onde eu tinha planejado há alguns anos ali, eu falei, quando eu chegar nessa quantia, eu vou ser um cara realizado, eu vou ser um cara feliz. E foi aí que aconteceu. Eu alcancei essa quantia, uma quantia significativa, financeiramente falando. E quando eu alcancei essa quantia, eu fiquei feliz quando eu olhei na tela e falei, olha só, alcancei a meta que eu tanto coloquei. E passou alguns dias, aquela felicidade, aquela alegria não foi permanente. Aquela alegria, ela se foi. Meus dias continuaram a mesma coisa. E aí eu fiz uma grande pergunta para mim. Qual que era o meu propósito? Sabe? Qual que era o meu propósito com aquela grana? O que eu queria fazer? Qual que era o meu grande porquê? Por que eu estava correndo desesperadamente atrás daquele valor? Quando eu alcancei, eu vi que aquilo não era tão saboroso, parecia que minha vida ia se transformar. E é isso que eu vejo hoje na humanidade. Quando eu falo humanidade, eu falo em boa parte das pessoas. Eu sinto que as pessoas estão com vazio. Eu sinto que as pessoas têm um buraco que precisa ser preenchido, sabe? Eu sinto que as pessoas têm uma ausência de algo. E aí, essas pessoas começam a entrar numa situação de busca desse preenchimento. Foi aí que eu saquei que existia um problema. Esse problema não era de uma pessoa, não era de duas, não era de três, mas de boa parte da humanidade. Foi aí que surgiu a ideia de escrever um livro. Olha só. Foi aí que surgiu a ideia e a proposta de escrever um livro. Esse livro, chamado Qual é o Seu Grande Porquê? Ele é um guia, é um manual para te ajudar na busca de sentido da tua vida. Felipe, mas eu tenho clareza naquilo que eu quero. Eu quero discutir um pouco o que é propósito e como que o propósito pode se conectar e trazer sentido para a tua vida. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é possível que você não tenha um sentido nesse mundo, que você não se conecte com nada, que você você apareceu aqui nesse mundo por acaso. Eu não acredito nisso. É por isso que eu falo de você honrar a sua existência. É possível você honrar a sua existência. É possível você ter uma vida que vale a pena ser vivida. Felipe, é possível? É, porque durante muitos anos eu tive esse vazio. Durante muitos anos eu não entendia o meu propósito. Durante muitos anos eu vivia simplesmente correndo atrás de metas. Eu vivia simplesmente correndo atrás das loucuras do dia a dia e nem pensava no meu propósito. Eu vivi muitos anos nessa correria, nessa loucura que a sociedade nos impõe, e nessa loucura que muitas vezes a nossa família nos impõe, né? E que é o sistema pronto, conceituado. Eu vivi nessa correria há muito tempo, eu vivi nessa loucura há muito tempo. E aí quando eu me deparei com uma meta alcançada que não tinha um propósito, eu comecei a buscar, entender esse problema, entender o que estava por trás disso. Eu me deparei com um número enorme de pessoas que tiram a sua própria vida.
Esse vazio que começa com um desânimo mental, com desânimo físico, com cansaço, vai evoluindo para uma depressão e pode chegar ao ponto terrível do suicídio. Eu falei, eu preciso combater isso, eu preciso resolver isso. Eu falei no lançamento do meu livro que a maior crise não é a crise do Covid, é a crise da falta de sentido da vida. É a crise do qual é o seu grande porquê.